Olá a todos, hoje vou-vos falar um pouco sobre terapia de exposição com realidade virtual. E vou-vos começar por falar sobre o problema. Qual é que é o problema de fundo, digamos assim? O problema de fundo é que nos últimos 30 ou 40 anos os avanços no campo da psicologia clínica e da psiquiatria são quase inexistentes. E então temos uma situação de grande estagnação e de uma certa frustração dos profissionais e dos pacientes com os resultados da psicoterapia. E então temos que fazer mais. E uma dessas possibilidades é a utilização da realidade virtual. Existem outras, o neurofeedback, a estimulação magnética transcraniana, a terapia assistida por psicadélicos também, mas na minha opinião a realidade virtual é uma das técnicas que mais nos poderá ajudar a melhorar os resultados dos nossos tratamentos. No caso da realidade virtual, ela está neste momento bastante voltada para as perturbações de ansiedade, ou seja, perturbação de pânico, fobias específicas, como medo de conduzir, de falar em público, de andar de avião, de animais, por aí fora. E também da perturbação de stress pós-traumático e obsessivo-compulsivo, ou seja, neste momento o foco da terapia de realidade virtual tem sido as perturbações de ansiedade, mas não só, há estudos também para a anorexia nervosa, por exemplo, mesmo para perturbações mais graves, como as chamadas perturbações psicóticas. Portanto, é um campo que está em desenvolvimento e que constitui uma esperança clara de que, como disse há pouco, a gente possa melhorar, nós profissionais, no caso eu, psicólogo clínico, possamos melhorar os resultados da terapia com os nossos pacientes. A realidade virtual, se pensarem, portanto, expor a pessoa à situação temida, no caso das perturbações de ansiedade, constitui um elemento central no tratamento. Não é o único elemento, mas é um elemento central. Só que às vezes por razões logísticas, ou de custos, ou porque não é possível repetir, a exposição in vivo, ir à situação, torna-se inviável ou difícil. E aí entra a exposição através da realidade virtual. Então, entre a exposição à imaginação, que algumas pessoas têm dificuldade, ou que não provoca aquela sensação, aquela sensação clara de ser confrontada com o estímulo ansiogénico, e a exposição na realidade, temos aqui o preenchimento do gap através da realidade virtual. E, portanto, é uma esperança evidente que nós possamos melhorar os resultados dos tratamentos psicológicos. Okay? Gostava que soubessem que este tipo de terapia não é bem uma terapia, é mais uma ferramenta, não é um tratamento em si. Um tratamento em si tem toda uma lógica, tem todo um modelo por trás e tem várias técnicas. A realidade virtual seria apenas uma técnica, apenas mais uma técnica, para tentarmos melhorar o resultado terapêutico. Okay? Ela é muitas vezes integrada, por exemplo, num tipo de terapia chamada terapia cognitivo-comportamental, que é aquela que é mais estudada e praticada e que facilmente se integra com a realidade virtual. Okay? Eu estava aqui a consultar as minhas notas e ver também algumas outras coisas que queria falar convosco sobre esta questão. Depois, já vos falei das condições que são tratadas. Um exemplo concreto que vos podia dar é, por exemplo, a fobia de avião, a aerofobia, certo? Nós podemos expor a pessoa, através de uns óculos de realidade virtual, à questão do avião. Mesmo a questão do aeroporto, ou seja, o antes da viagem, o durante a viagem, até modificando as várias condições da viagem, noite, dia, turbulência, uma viagem tranquila, descolagem, aterragem, todas essas variantes são possíveis de ser experimentadas pela pessoa em função daquilo que é o seu medo, ou seja, integrar da melhor forma ou fazer coincidir aquele que é o medo, digamos assim, ou a ansiedade da pessoa em relação ao estímulo e aquilo que temos disponível. Okay? Portanto, é possível personalizar bastante o tratamento para ir de encontro àquela que é a dificuldade da pessoa. E então é possível construir uma hierarquia, por exemplo, uma pessoa que tem medo de andar de avião, que vai desde o início da chegada ao aeroporto até ao final em que a pessoa está a recolher as malas. Podemos acompanhar todo esse processo, fazer uma hierarquia dos medos e podemos deixar para o fim as situações mais difíceis, podemos fazer de uma forma cronológica ou então deixar para o fim situações claramente mais difíceis. Sei lá, por exemplo, a turbulência é uma delas, okay? Ou costuma ser uma delas. Portanto,
são estas possibilidades que de facto vão surgindo com este tipo de tecnologia. Então, em relação às vantagens ou às lacunas que a técnica preenche, há a questão da segurança e do controle total. Portanto, a pessoa tendencialmente sente-se mais segura, tem o controle sobre a situação, pode simplesmente pedir-me para parar, pode simplesmente retirar os óculos, e a sensação de segurança para se confrontar com aquilo que teme é bem maior e mais fácil para começar, não é? É uma diferença bastante grande. Também o acesso a situações impossíveis ou que são caras, não é? Mesmo, imaginem a seguinte situação, que não se verifica, mas imaginem que no limite eu ia viajar de avião com o paciente, certo? Mesmo se o paciente teme bastante a turbulência, nós podíamos apanhar um voo e nem sequer haver turbulência, certo? A realidade virtual permite que haja turbulência. Então não estamos dependentes de condicionantes externos. Podemos experimentá-las no consultório e aí desensibilizar a pessoa. Depois a questão do gradualismo, como vos disse, ou seja, progredir de situações ansiogénicas mais simples para mais complicadas, mais difíceis, mais geradoras de ansiedade. E a questão da privacidade. Na privacidade do consultório, a pessoa pode ser confrontada com os seus medos com o seu psicólogo por perto, o que é ótimo. Neste momento há já um corpo de investigação ou de literatura científica nesta área muito razoável, que mostra a sua eficácia e a compara com a exposição in vivo, ou seja, a exposição real. E isso é muito importante para credibilizar a técnica, não é? E para nos dar a certeza de que ela funciona, como verificamos na prática que funciona. Ok? E também gostava de vos falar sobre a minha experiência. A minha experiência tem sido muito interessante. Tenho notado várias coisas. Uma das coisas que eu tenho notado é a questão da imersão, não é? A pessoa sentir-se no local, sentir-se na situação. Uma espécie de experiência emocional evocativa. E isso é fundamental. Essa sensação de presença é fundamental para que a pessoa sinta realmente aquilo que tem, ok? De uma forma controlada, mas sinta. E não é só a questão do estímulo visual, mas pode também ser a questão do estímulo auditivo, o som, e em alguns softwares o estímulo áptico, portanto as sensações, o tremor, por exemplo, dos comandos, quando o avião está nos comandos do headset, quando o avião está sob turbulência, por exemplo. Então essa combinação de estimulação visual, auditiva e por vezes áptica cria essa tal experiência emocional evocativa que é absolutamente central para conseguirmos que a pessoa se habitue gradualmente ao medo e o vá perdendo naturalmente e depois vá expor-se com um grau de sofrimento muito menor. Portanto, em relação ao papel do psicólogo, isto é uma coisa muito importante de ser falado, porque noto que há a questão de se pensar assim, bem, o psicólogo transformar-se-á num técnico de informática quase, como é que fica a relação terapêutica? As sessões são substituídas completamente, ou seja, a terapia falada é substituída pela utilização de tecnologia. E não é nada disso, ok? O que acontece é que esta técnica é usada nas sessões em que é necessário ser usada ou que faz sentido ser usada, mas o tratamento, a realidade virtual é apenas parte do tratamento. O tratamento envolve, evidentemente, terapia falada e outras técnicas, segue uma lógica pré-estruturada, mais ou menos estruturada, mas sempre com alguma estrutura. E, portanto, evidentemente que a terapia não fica confinada, digamos assim, à questão da realidade virtual. Longe disso. A realidade virtual é apenas um coadjuvante, um acrescento para que a terapia funcione da melhor maneira. Portanto, essa ideia de tecnologia versus relação terapêutica não é verdadeira. Pelo contrário, a relação terapêutica é para se preservar, ela é fundamental, é sabido que é absolutamente fundamental no resultado terapêutico e não é de todo para ser desprezada. É para ser valorizada, evidentemente. E dizer-vos também que o uso desta tecnologia até pode fortalecer a relação terapêutica, porque a pessoa enfrenta os seus medos literalmente com o psicólogo clínico ao seu lado. E isso tende a fortalecer a confiança que existe do cliente para com o seu psicólogo. Okay?
Gostava também de vos dar uma expectativa realista de que não se trata de um tratamento mágico, como nenhum o é em saúde em geral e em saúde mental em particular. Requer compromisso, requer repetição, mas através dessa repetição e progressão na hierarquia dos medos, mais todo o resto do tratamento, portanto, a questão de explicar bem o que é isto de ansiedade e medo, a questão de relaxar, a questão da modificação do pensamento, a questão da distração e a questão da exposição, então feita através deste método, permite que tenhamos boas expectativas e bons resultados em relação a um avanço que é absolutamente necessário existir no campo da saúde mental, porque está há 30 ou 40 anos praticamente estagnado. Portanto, a mensagem principal que eu queria deixar: a terapia de exposição com realidade virtual é um avanço claro no campo da saúde mental e vai evoluir ainda mais com a melhoria dos softwares, com a melhoria da tecnologia, dos headsets. O grau de realismo e de personalização da experiência vai ser ainda maior. Mas não é, evidentemente, uma coisa mágica, é apenas um acrescento ao tratamento que existe. Okay? Portanto, deixar essa mensagem que é uma esperança, sobretudo no campo das perturbações de ansiedade. Mas não só. Há planos e já há softwares para outras perturbações, até mesmo psicóticas, okay? Que são perturbações tendencialmente mais graves. E, portanto, dizer-vos, se tiverem algum interesse em experimentar a técnica, se sofrem de algum tipo de perturbação de ansiedade ou alguém próximo de vós sofre, que me possam contactar. Eu vou deixar os meus contactos e a minha página pessoal, o meu website, para vocês poderem consultar, verificar. E se tiverem alguma dúvida, por favor, deixem nos comentários que eu terei todo o gosto em responder. Muito obrigado.